pessoal! Hoje eu vou estar retomando com vocês a primeira atividade que a gente fez no Google Drive, que foi a atividade sobre problemas de contagem. Então eu vou refazer com vocês alguns exercícios, que foram os exercícios que eu percebi que vocês tiveram mais dificuldade para a gente poder estar retomando esses conteúdos, tá? Então o primeiro exercício que eu ia retomar com vocês é o exercício 2. Eu vou colocar ele aqui para vocês acompanharem junto comigo, tá bom? Então o exercício é assim. Um galpão tem 5 portas que podem ser utilizadas para entrar ou sair dele. De quantos modos distintos uma pessoa pode entrar por uma porta e sair por outra diferente da porta onde entrou? Então olha só. Eu coloquei aqui o que foi falado na aula do Centro de Mídias que vocês acompanharam. Então a gente sempre vai ter uma decisão e as possibilidades. Então a primeira coisa que eu vou avaliar, quais são as decisões que eu tenho que tomar. Então neste caso aí, o que ele vai ter que fazer? Ele vai ter que entrar por uma porta e sair pela outra. Então eu tenho que tomar 2 decisões. Então eu vou colocar aqui 2 risquinhos, ó. Então um é a entrada e o outro é a saída. Então neste caso ele tinha 5 portas de opções, tá? Então ele tem 5 portas. Então, o que muitos de vocês confundiram foi nessa tomada de decisão, né? Então, quantas decisões a gente tem? A gente tem entrada e saída. Então, para eu entrar, quantas opções de portas eu tenho para escolher? Eu tenho 5 portas para escolher. Então, eu vou colocar os 5 aqui. Só que ele fala, tem uma observação aqui, que ele fala que a porta de saída, ela tem que ser diferente da porta de entrada, porque são distintas. Distintas quer dizer diferente. Então, se eu tinha 5 opções para entrar, para sair eu não tenho mais 5 opções, eu vou ter só 4 opções. E aí a gente multiplica os resultados. Então, 5 vezes 4, o resultado vai ser 20. Então, eu posso entrar por uma porta e sair pela outra de 20 maneiras diferentes, certo? Outro exercício que eu quero retomar com vocês é a questão 7, também da mesma lista. Então, o exercício falava assim: uma bandeira é formada por 3 faixas horizontais, como mostra a figura. Rita tem lápis de cor azul, vermelho e amarelo para pintá-las de cores diferentes. Para fazer o cálculo, ela fez o seguinte: 3 cores vezes 3 faixas igual a 9. Entretanto, sua prima Fernanda percebeu que o cálculo não estava correto. Qual foi o erro cometido por Rita? Daí tem outra questão. De quantos modos distintos é possível pintar as faixas sem repetir cores? E mais uma terceira questão. Podemos repetir cores de modo que as faixas da bandeira de mesma cor não estejam lado a lado? De quantos modos distintos é possível pintar a bandeira? Então, olha só. São 3 coisas que a gente vai avaliar, tá? São 3 coisas que foram pedidas no exercício. Primeira coisa é que a Rita, ela fez a seguinte conta: 3 cores vezes 3 faixas. O que deu 9. Só que a prima dela, a Fernanda, observou que o cálculo estava errado. Então, a primeira coisa que a gente quer saber é qual foi o erro obtido por Rita. Então, por que está errada essa questão? Primeira coisa foi aquilo que a gente já falou. A gente tem aqui decisão vezes possibilidades. Então, qual a decisão? Quais são as decisões que eu tenho que tomar? As decisões que eu tenho que tomar é a cor que eu vou pintar cada uma das 3 faixas. Então, eu tenho 3 faixas. Então, que cor eu vou pintar? A faixa número 1. Que cor eu vou pintar? A faixa número 2. E que cor eu vou pintar a faixa número 3. E aqui, do jeito que ela fez, ela só multiplicou 3 cores por 3 faixas igual a 9. Então, foi esse o erro que ela cometeu, tá? Segunda coisa que a gente tem que analisar é de quantos modos distintos, quer dizer, diferentes, é possível pintar as 3 faixas da bandeira sem repetir cores. Então, eu não posso repetir as cores nessa primeira opção. Então, eu tenho 3 opções de cores, ó: azul, vermelho e amarelo, certo?
Então, para eu pintar a primeira faixa, eu posso escolher qualquer uma das 3 opções. Então, eu tenho 3 opções de cores para escolher. Então, essas são as possibilidades que eu tenho 3 possibilidades. Vamos supor que eu tenha escolhido a cor azul. Então, a cor azul eu não posso usar mais. Então, para pintar a faixa 2, eu só tenho 2 opções agora, que é a vermelha e a amarela. Então, para pintar a faixa 2, eu tenho 2 opções agora. Vamos supor que eu tenha usado a vermelha, então eu não posso usar mais a vermelha. Então, para pintar a faixa 3, eu tenho uma única opção agora, que é a amarela. E aí, eu vou multiplicar os resultados. Então, vai ficar 3 vezes 2, 6, vezes 1, 6. Então, sem repetir cores, eu posso pintar essa bandeira de 6 maneiras distintas, certo? Que seria a questão B. Vou apagar aqui para eu fazer assim agora. A questão C, ela fala o seguinte: podemos repetir cores de modo que as faixas da bandeira de mesma cor não estejam lado a lado. De quantos modos distintos é possível pintar a bandeira? Então, novamente, a gente tem 3 faixas. Então, são 3 decisões. A faixa 1, a faixa 2 e a faixa 3. Só que agora eu posso repetir cores. A única coisa é que eu não posso repetir cores nas faixas que estão lado a lado. Então, por exemplo, para eu pintar essa faixa aqui, eu tenho 3 opções de cores: azul, vermelho e amarelo. Então, são 3 opções de cores para pintar a primeira faixa. Vamos supor que eu tenha pintado essa primeira faixa de azul. Então, eu vou colocar aqui, ó, AZ, que quer dizer azul. O que isso significa? Que nessa faixa aqui, ó, que tá do lado, eu não posso usar o azul, porque eu não posso repetir a mesma cor nas faixas que estão do lado a lado. Então, para eu pintar essa segunda faixa, eu tenho só 2 opções, porque eu não posso usar o azul mais. Então, eu posso usar vermelho ou o amarelo, tá? Então, aqui eu tenho 2 opções. Vamos supor que eu tenha escolhido a vermelha para pintar aqui, ó. Então, vou usar a vermelha. Para pintar a faixa 3, qual é a cor que eu não posso usar? Eu não posso usar a vermelha que tá do lado. Porém, se eu quiser usar azul de novo, eu posso usar. Então, quantas opções eu tenho para pintar a última faixa? Pode ser azul ou amarelo. Então, novamente, aqui neste caso, eu vou ter 2 opções. Então, eu vou multiplicar os 3 resultados de novo. Então, vai ficar 3 vezes 2 vezes 2. Então, 3 vezes 2, 6. 6 vezes 2, 12. Como agora eu posso repetir cores em algumas faixas, vocês viram como dobrou praticamente o número de possibilidades que eu tinha? Então, por isso que a gente tem que estar muito atento também nesse tipo de problema às restrições que aparecem, tá bom? Então, olha lá, outro probleminha que eu quero abordar com vocês é o 8 da primeira lista que a gente fez. Então, o probleminha falava o seguinte: o diagrama de árvores abaixo mostra todos os resultados possíveis quando se joga uma moeda 2 vezes para cima. Completando o diagrama para 3 jogadas, o número de resultados possíveis é... Então, olha só, pessoal, aqui eu vou explicar para vocês as 2 jogadas que foram feitas. Então, na primeira jogada, eu tenho 2 opções de sair quando eu lanço a moeda, 2 possibilidades. Pode cair ou cara ou coroa. Vocês podem observar que eu sou professora de matemática, não de artes, então meu desenho tá mais ou menos. Então, ó, na primeira opção, eu tenho 2 opções, ou cai cara ou cai coroa, no primeiro lançamento da moeda. Na segunda opção, vamos supor o seguinte: eu joguei a moeda e caiu cara, eu vou jogar ela de novo. Então, na segunda jogada, novamente eu tenho mais 2 opções, pode cair de novo cara ou coroa, isso pensando que vai cair cara na primeira. Se cair coroa na primeira jogada, de novo na segunda eu tenho 2 opções, cara ou coroa. Então, como que eu poderia resolver esse problema? Eu poderia continuar o diagrama aqui, né? E verificando todas as possibilidades, ou a gente pode fazer também pelo princípio multiplicativo. Então, agora eu vou ter 3 jogadas. Então, quais são as decisões que eu tenho que tomar? São 3 jogadas. Então, eu tenho a primeira jogada... O que vai acontecer na primeira jogada,
o que vai acontecer na segunda jogada e o que vai acontecer na terceira jogada, certo? Quando eu jogar moeda a primeira vez, eu tenho duas possibilidades que podem acontecer. Ela pode cair cara ou coroa. Então, a quantidade de possibilidades que eu tenho na primeira jogada são duas. Quando eu jogar a moeda novamente eu tenho duas opções, porque a moeda tem dois lados, então pode cair cara ou coroa de novo, então aqui são duas opções de novo. Quando eu jogar a moeda uma terceira vez, eu vou ter duas opções também, de duas possibilidades de resposta de novo, que é cara ou coroa, então aqui são dois de novo. E aí é só multiplicar os resultados. Então eu vou fazer 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8. Então, se eu jogar a moeda 3 vezes, se eu fizer 3 jogadas, eu vou ter 8 opções de resultados possíveis que pode acontecer, certo? Então, olha lá, o último problema que eu vou fazer com vocês era o 10 que estava nessa listinha. Para montar um sanduíche, os clientes de uma lanchonete podem escolher um entre 3 tipos de pão: calabresa, parmesão ou alho. Um entre 3 tamanhos: pequeno, médio e grande. E um entre 5 tipos de recheio: hambúrguer, atum, queijo, presunto e salame. Quantos sanduíches distintos podem ser montados? Primeira coisa que eu quero saber. E a segunda, qual o número de sanduíches distintos que um cliente pode montar, sabendo que ele não gosta de calabresa, prefere sanduíches pequenos e não pode comer salame? Então, vamos analisar uma situação de cada vez. A primeira situação é quantos sanduíches distintos eu posso montar, tá? Sem restrição nenhuma. Então, para escolher esse sanduíche, eu tenho que tomar 3 decisões. Quais são essas 3 decisões? O tipo de pão, o tamanho e o recheio. Para escolher o tipo de pão, eu tenho 3 possibilidades, que é calabresa, parmesão e alho. Então, são 3 possibilidades. Para escolher o tamanho, eu também tenho 3 possibilidades, que é pequeno, médio ou grande. Então, aqui são 3 também. E para escolher o recheio, eu tenho 5 possibilidades, que é hambúrguer, atum, queijo, presunto e salame. Então, aqui são 5 possibilidades. Então, o total de sanduíches que eu posso montar, eu vou multiplicar aqui. Só multiplicar os resultados. Então, 3 vezes 3, 9, vezes 5, 45. Então, se eu não tiver restrição nenhuma, eu posso montar 45 tipos diferentes de sanduíches. A segunda situação é qual o número de sanduíches distintos que um cliente pode montar, sabendo que ele não gosta de calabresa, prefere sanduíches pequenos e não pode comer salame. Então, para montar esse outro sanduíche, novamente, eu tenho 3 decisões, independente do gosto do cliente. Então, eu tenho o pão, o tamanho e o recheio. Acontece que esse cliente, ele não gosta de calabresa, então não tenho mais opção de calabresa. Então, para escolher o tipo de pão, eu tenho só 2 tipos agora, que é parmesão ou alho, então aqui vai ser 2. E ele prefere os sanduíches pequenos, então ele não quer nem sanduíche médio e nem sanduíche grande. Então, para escolher o tamanho agora, eu tenho uma única opção de tamanho, que é o pequeno, então aqui vai ser 1. E o recheio, ele não come salame, então também não vou escolher o salame. Então, para escolher o recheio agora, eu tenho 4 opções somente, porque ele não gosta de salame, então aqui vai ser 4. Então, com todas essas restrições desse cliente, eu posso montar quantos sanduíches? Então, eu vou multiplicar. Então, vai ficar 2 vezes 1, 2, vezes 4, 8. Então, olha só, se eu não tenho nenhuma restrição, eu posso montar 45 tipos diferentes de sanduíches. Com as restrições que foram passadas no exercício, eu consigo montar só 8. Então, a gente tem que ver as decisões que a gente tem que tomar, a gente tem que também analisar as possibilidades, mas a gente também tem que estar vendo se tem restrições no exercício. Então, olha só, pessoal, o que eu fiz com vocês?
eu peguei os exercícios que eu vi que vocês tiveram mais dificuldades na primeira atividade do Google Drive e retomei ele com vocês, né? O que vocês vão fazer agora? Eu vou passar mais alguns exercícios para vocês, ainda falando de problemas de contagem, para a gente solucionando as dúvidas que vocês ficaram, tá bom? Qualquer dúvida vocês me procuram no WhatsApp para eu estar esclarecendo para vocês, tá bom? Um beijo e até a próxima.